Dá licença. Sou Paulo. Pode entrar? Dá licença. Oba, tudo bem? Você acha que está muito barulhento aqui? Podia ir para lá para o... A gente pode ir lá para fora, talvez, aqui na frente. Pode ser, pode ser. A televisão, ela não é uma ameaça, nem pode ser uma ameaça à democracia, porque ela é um meio por si só de variedade, de diversidade. Ela não poderia ser em si uma ameaça, porque ela é a diversidade em si. O que ocorre é o seguinte: a televisão é um meio que ela cria um envolvimento com o espectador, ela busca um denominador comum, que é o que é chamado a chamada de audiência, que ela tem uma particularidade de buscar o máximo possível aumentar o público, buscar o máximo possível uma linguagem que tenha envolvimento com esse público. Ela não é em si antidemocrática, o que ela pode ser usada, por exemplo, por uma ditadura, mas pode também ser usada ao contrário, para a difusão de valores democráticos, sem dúvida nenhuma. A gente avisa que a gente tá no... É bom avisar, né? Alô? Professor Clóvis? Oi, meu nome é Roberta Nader, eu trabalho aqui na Univesp TV. O professor Arthur deve ter avisado que eu ia ligar. Ah, ok, avisou sim. De certa forma, a televisão determina uma superficialidade das reflexões decorrente do seu público, da genericidade do seu público, decorrente dos tempos televisivos, etc., de tal maneira que essa adaptação das ideias ao meio televisivo acaba determinando um empobrecimento significativo da produção intelectual. É como se o meio fosse a mensagem, né? Não sei se bom dia chegaria nesse ponto, mas se não é a mensagem, pelo menos determina as condições de manifestação da mensagem. E isso já é grave o suficiente. Ou a mensagem, ela muda muito quando ela vai para a televisão. É mais ou menos ela tem que se adaptar, né? Uhum. Tem que se adaptar. Ela tem que se adaptar, quer por necessidade, por mais de edição, quer por público. Você acha que necessariamente ela leva a essa superficialidade ou existem outros espaços na TV que pode se fugir Não, disso? acho que os bons profissionais de televisão conseguem ser objetivos e dar a informação completa em pouco tempo, né? Acho que esse é o desafio do jornalista que trabalha com televisão. Dar um recado rápido, né? Com o máximo de informação possível num curto espaço de tempo. Existe uma coisa que é da estrutura, ela limita um pouco, né? É coisa de tempo mesmo, você não tem tanto tempo para contar a notícia. Então, acho que é difícil você se aprofundar tanto quanto um jornal, ou revista e tal. Mas a superficialidade não é um pressuposto, não. A gente tem que fugir dela, né? Acho que esse é o desafio do profissional de televisão. Mas volto ao essencial. O acesso à televisão tem como contrapartida uma formidável censura, uma perda de autonomia ligada, entre outras coisas, ao fato de que o assunto é imposto, de que as condições da comunicação são impostas e, sobretudo, de que a limitação do tempo impõe ao discurso restrições tais que é pouco provável que alguma coisa possa ser dita. Sobre a televisão, Pierre Bourdieu. Oi, tudo bem? Você me dizer onde fica a produção do Roda Viva? Quem é o Vicente? A gente falou com ele por telefone, mas não conhecemos ele pessoalmente. Gente, esse é o Vicente, ele é editor do Roda Viva, vai nos dar uma entrevista. Trabalha fora da câmera, fica um pouco inibido de tanta câmera. Trabalha pra trás, nunca na Bom, frente. tudo bem, a gente também. É tudo muito novo pra gente também. Por que você considera importante os intelectuais, os artistas, irem à televisão falar para as pessoas? Eu acho que é importante porque é a maneira deles se comunicarem com o público deles e passarem as ideias deles.
Por isso que eu acredito que seja importante. E no Roda também fica um peso a mais porque não tem edição também, né? É um grande ponto que eu esqueci de falar. Ele é ao vivo, o que o cara falou ali vai estar lá. Quer dizer, qual a diferença entre o fato de um programa ter ou não ter edição? Para quem não conhece, assim. Depende de quem edita. Às vezes quase que sempre uma sonora que é feita na rua, numa coletiva de imprensa, ela não vai na íntegra no jornal. É tirado o ponto melhor. Ponto que o editor julgou que passasse o melhor fundamento. Não tem espaço, nem tempo para ir. No total, muitas vezes o Roda acaba também, na sua longa 1h30, faltando muita coisa de ser debatida. Mas ninguém julgou o que deveria sair, né? Foi só o tempo que julgou. Sim, o tempo da televisão. Senta ali na sombra. Então, eu acho que ele falou a parte de ser ao vivo, que é importante. A parte do tempo, ele entrou super na questão dos caras terem 1h30 para falar, ou seja, você não corta o que o cara tá falando, que ele enfatizou que nas outras TVs corta. E que tem que ser um cara com conteúdo justamente por causa disso. Porque a TV, quando coloca 1 minuto, 2 minutos de uma entrevista, qualquer Zé Mané pode falar. Lá não. Ele enfatizou a questão de que os critérios não são de... Não é porque é uma cantora famosa, é um critério de que o cara tem o que falar. Ele enfatizou, eu achei muito legal o peso da bancada, de não pender para nenhum lado, de não... Dos convidados, né? Achei bacana a parte da democracia do público, assim, é óbvio que não consegue ser todo o público que faz perguntas entrar, mas eu acho que eles tentam que as pessoas participem. Achei interessante essa coisa das perguntas não serem muito diferentes, porque aí entra naquela coisa que o Bourdieu falou, que dos óculos do jornalista, né? Então eu imaginei que, então o jornalista sempre vai ter uma pergunta específica de jornalista, uma pergunta específica de leigos. Parece que não é muito diferente. Tem os óculos, sim. Né? É o que o Bourdieu também chama de óculos, que os jornalistas, os jornalistas usam óculos quando eles escolhem o conteúdo de uma matéria ou de algo que vai ser tratado. Tudo na TV é uma escolha, você pode falar disso ou daquilo. E os jornalistas, eles sempre escolhem a partir do que eles entendem que seria mais importante. Então, nesse sentido, é uma censura porque a televisão decide o que é importante ou não ser discutido no próprio meio. Dias antes, essas escolhas do jornalista apareceram na conversa da Roberta e da Tatiana com Clóvis de Barros Filho. O jornalista acaba por fazer jornal todo dia, incorporando certos valores de pauta que, de certa forma, fazem acreditar que um fato vale mais do que o outro, sem perceber. Isso é só uma questão jornalística, né? Uhum. Eu te dou um exemplo. Faz 20 e tantos anos que eu dou aula e nunca minha aula foi notícia. Então ela tem um grande valor acadêmico e um novo valor jornalístico. Uhum. Se um dos alunos enfadados com a minha aula resolver me dar um tiro, esse tiro não tem nenhum valor acadêmico, mas tem um enorme valor jornalístico. De certa maneira, eu passo a ter valor jornalístico quando morro. Passo a ter valor jornalístico, digamos, no espetáculo, na anomalia, no homicídio, na transgressão, etc. E todo o meu trabalho como professor nunca mereceu nenhuma menção do jornalista. Uma outra questão que principalmente quando a gente fala de matérias jornalísticas, é tratar uma imagem parcial como real. O Bourdieu diz, então, quando a gente pensa nas reportagens que nós estamos acostumados a assistir, principalmente nos telejornais, você mostra uma imagem, greve de ônibus, na verdade 10% dos ônibus, dos funcionários das empresas estão de braços cruzados naquele momento. E a greve de ônibus, em uma região, foi muito afetada. Uma região foi mais afetada que as outras. Você mostra uma imagem de um ponto de ônibus cheio e diz, São Paulo está sem ônibus. Na verdade, é uma região, você não localizou. Então, quem assiste aquela reportagem, imagina que a cidade inteira está sem ônibus, é um caos. Então, realmente, quando se vê a imagem, imagina-se que aquilo está acontecendo em todo lugar. E aí é um exemplo claro disso, de que tratar uma imagem parcial como real. É o que a gente chama de efeito de real, porque a televisão, diferente... A gente chama ou o Bourdieu chama? O Bourdieu chama de efeito de real. É porque a TV, diferente do rádio ou dos meios de comunicação impressos, ela tem a imagem por trás dela. E a imagem, ela traz esse efeito de real, porque no momento em que você está vendo, você acredita piamente naquilo.
Durante a preparação para o debate, Fábio e Liniane se inscreveram num encontro de especialistas da comunicação. Foram ouvir mais especialistas. Olha, isso parece bom, já às 9 horas da manhã. Televisão Brasileira 1, memória construída pela empresa e pela comunidade. Hein, Fábio? Acho que esse é bem bacana porque é exatamente isso, né? Parece, né? Que das 9 ao meio-dia. O que o legal da gente extrair isso é visões diferentes sobre a televisão para mostrar como ela é democrática, né? Eu acho que eles vão falar sobre tudo isso, né? Eles resgatando a memória, resgatando o papel da televisão, acho que eles vão falar disso daí. Agora eles estão falando de televisão digital, que é interessante. Pública, né? Tendências e desafios da pesquisa acadêmica em televisão. Isso é bacana. Tudo que eles vão falar nos interessa, na verdade, mas e vai acabar nos subsidiando também para o debate, né? Pro seminário. Como é que a gente escolhe? Porque acho que a gente tem que ver assim, a gente não vai ter possibilidade de cobrir o evento inteiro. Então você fala TV digital, agora não sei, não quero, o que quer dizer, não tem TV digital, só vai mudar o sobrenome dela, vai continuar sendo TV. E ela vai voltar a ser o que ela era. O território nato da televisão é a transmissão ao vivo, é o evento esportivo, essa coisa que inventaram o reality show que encaixa muito bem na televisão, né? Encaixa com a mídia. A primeira questão que vai ser colocada no primeiro seminário, né, no primeiro debate, vai ser sobre o livro do Bourdieu, é se a televisão ameaça a democracia. Na verdade, assim, não considero como uma ameaça, não. Né? Eu acho que o papel real da televisão é permitir que as pessoas tenham acesso à informação, enfim, se você for pensar na parte de jornalismo. Ou então que as pessoas possam, de alguma forma, trabalhar o ócio, o lazer, o entretenimento, como a gente chama na televisão, né? Então, não acho que seja uma ameaça à democracia, ao contrário. Eu vejo a televisão como um espaço plural de representações, né? Quando você pensa na televisão enquanto meio de cultura. Vou pedir para ler uma coisa muito rápida, que o José Marques de Mello é um pesquisador que estuda TV há 40 anos, e a gente tomou isso como nosso norte depois de ouvi-lo e ouvir outras pessoas e pesquisar, que seria o seguinte: colocar a televisão no banco dos réus, atribuindo-lhe muitos dos nossos males sociais ou culturais, é pretender confundir as causas com os efeitos. Né? Quem é que diz isso? Desculpa. José Marques de Mello. Né? Tá bom. Em que livro? Em que é 60 anos de ousadia, astúcia e reinvenção. Televisão brasileira, que Qual foi... é a editora? Essa é uma publicação da Unesco. Então, só concluindo aqui, né, o parágrafo, que é muito rápido, tudo isso que ocorre em nossa TV não passa de subproduto de uma causa maior, a estrutura da nossa sociedade, né? E aqui proclamamos a neutralidade da TV. Né? Ele foi longe agora, hein, o professor José Marques de Mello. Na verdade, a questão não seria a televisão, né, em si. A televisão ela possuiria uma neutralidade, ela seria o espelho da sociedade. Então, nesse sentido, toda a nossa linha argumentativa vem daí, dessa linha de pensamento, na verdade. A ideia de que o meio nada tem a ver com a mensagem. Não exatamente isso, que seria um reflexo, né? Que ele não estaria acima da sociedade, ele estaria dentro, né? Então, seria essa ideia. Separadamente da sociedade, ela está dentro. Mas o Bourdieu, em algum momento, disse isso? Não, mas a gente quer dizer que isso significa que não é a televisão propriamente que está ameaçando a democracia. Ah, tá muito bem. Então, há uma ameaça à democracia. Pode haver. Pode existir uma ameaça à democracia, mas não é a televisão a culpada da ameaça à democracia. O texto do Bourdieu é um texto preconceituoso, entendeu? Como o texto de quase todos os intelectuais que não entenderam a televisão, não só a televisão, mas que tem um pé atrás com relação à mídia. Na minha maneira de ver, o problema não é a televisão que ameaça a democracia. O que ameaça a democracia é a pobreza, é a fome, o desemprego. São esses fatores que, na verdade, levam a isso. Querer culpar a televisão, o jornal, o rádio, entendeu, pelas mazelas da sociedade, é muito comodismo. É mais fácil entender os problemas sociais e verificar se eles estão sendo bem retratados ou não na mídia. Não posso falar sobre a situação francesa, mas do Brasil eu conheço muito bem. Nasci aqui nesse país e vivo aqui há uns tantos anos. E, consequentemente, eu entendo que o problema nosso aqui é um problema basicamente de educação.
porque nós fomos uma sociedade que não educou a sua população. Ainda hoje nós temos um déficit educacional imenso. Enquanto nós não colocarmos todas as crianças na escola, ensinarmos a ler, escrever, contar e alimentar essas crianças devidamente, nós não vamos ter uma sociedade democrática. Esse é que é o problema da democracia. Considerando então que a TV ela é a parte da sociedade, ela funciona até como um espelho, né? Seria o espelho da sociedade. A gente acredita também que o Bourdieu aqui, quando ele proferiu essa palestra, essa aula, ele desconsiderou a experiência histórica da televisão, né? Então, na verdade, assim, tomou a televisão como um todo, né? Em quaisquer lugares, por exemplo. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma experiência histórica, né? Que é uma experiência histórica diferente da televisão europeia, pelo que a gente consegue pesquisar, né? Quer dizer, a gente tem um modelo de televisão que é um modelo que foi baseado no modelo americano, né, que é um modelo comercial, né? Então, por exemplo, isso é uma especificidade. Quando ele fala da televisão em geral, ele deixa de olhar para essas especificidades de como que essa TV foi engendrada, por exemplo, no Brasil, né? Que ela fez parte de um processo de expansão nacional, né? E que ela se firmou como uma TV comercial, né? Que todo o horário de programação dela é transformado em valor econômico. Na Inglaterra temos outro modelo, que é um modelo que nasce como serviço, né? Não é entretenimento e comercialização como no Brasil, mas voltado para o serviço. O consumidor, cada consumidor de televisão, cada domicílio, na verdade, na Inglaterra que tem um televisor, ele paga uma taxa anual para o governo. É um outro modelo, um modelo baseado no serviço. Então, ambos devem ter seus aspectos bons e ruins. Mas quando ele fala que a TV ameaça a política e a democracia, é como se ele negasse essa experiência histórica da própria TV, da própria televisão.